Olá, eu sou Antônio Léo, do canal Te Ativei. É um prazer tê-lo aqui. Sim, você que está aí assistindo, é muito bom você estar aqui para entender o que te contaram da maneira errada a respeito do sangue. Sim, você que entendeu por longos anos ou achou que estava certo em fazer alguém ou deixar alguém morrer por falta de sangue, então você vai entender que isto não tem fundamento bíblico. Sabia? Acompanhe, por exemplo, uma experiência que eu vou contar. Um acontecimento assim secular a respeito de um atleta, sim, competindo numa Olimpíada. Ele estava já com a sua medalha garantida. Havia conquistado uma medalha de ouro. Olha só, chegou no ápice da sua carreira. Quão satisfeito ele estava com aquilo. No entanto, o seu amigo, seu colega de equipe, estava com um problema. Ia competir em outra modalidade e tinha a chance também de ganhar a medalha de ouro. Porém, sabe o que aconteceu? Ele estava contundido, estava com problema, nas pernas e não poderia concorrer. Então aparece em cena o médico, um dos médicos da cidade, e sabendo do problema que ele relatou, disse: olha, eu poderia ajudá-los sim, mas como vocês não têm dinheiro para pagar e o custo é caro, eu vou só fazer uma exigência, que você que ganhou a medalha de ouro, dê ela a mim. Uma decisão um pouco difícil, não é? Sim, uma decisão um pouco fora do comum. Onde se viu tentar tanto conquistar a medalha e agora chegar e ter que dar ela ou dá-la em troca do tratamento para o meu amigo. Está entendendo onde eu quero chegar? Pois é. Aí o que este amigo fez? Não tem problema, eu te dou a medalha. Aliás, quando fala medalha de ouro, é bom salientar que ela não é totalmente de ouro ou inteiriça de ouro. Não. Ela tem um valor, vamos dizer, um valor simbólico. Não é? Não é um valor monetário, não. O valor dela, porque ela é apenas, chama-se medalha de ouro por causa da quantidade pouca de ouro que contém. Mas em si não tem valor, apenas, vamos dizer, sentimental. Aí o amigo resolveu, falou: não, mas você garante que ele vai estar bem? Sim, eu já tratei vários atletas como este e eles ficaram bem. Que eu garanto que ele vai ganhar, não sei, mas que vai estar 100% vai. Falta alguns dias e ele vai estar, sim, apto para a prova. Em resumo, chegou o dia, o amigo daquele que havia ganhado a medalha, tinha doado ela ao médico, ele concorreu e ganhou a medalha de ouro, sim. Viu? Entendeu a questão? Mas aí você pergunta, mas aquele que tinha obtido a medalha de ouro ficou sem o título? Não. Ele apenas se dispôs daquele que era o símbolo, da sua vitória, da sua conquista. Mas a realidade, ele era sim o campeão naquela modalidade.
Aí eu quero chegar aonde? Que existe símbolo e existe realidade. No caso, a medalha era apenas simbólica. Se ele ia trazer para sua casa, mostrar para os amigos, era outra história. Mas que estava lá escrito, lá no comitê, que ele era o campeão, ninguém tinha dúvida. Então ele não perdeu o título por ter doado a medalha. Além disso, ajudou seu amigo a conquistar também uma medalha de ouro. O que quero, talvez, que você talvez já deve ter percebido com isso, que a mesma coisa é o sangue. O sangue, ele é o quê? Segundo a Bíblia, ele representa a vida, certo? Então, Deus fala claramente que não deveria fazer uso do sangue, né? Principalmente comer o sangue, porque nele ele representa a vida que eles fariam como expiação pelos pecados. Então não há assim dizer que se a pessoa fizer uma transfusão de sangue, por exemplo, ela está tirando a vida do outro. Não. Se uma pessoa tem cerca de 6 litros de sangue no corpo, e ele tem uma expectativa de vida de 60 anos, como exemplo, quer dizer que vai viver só 50. Não. Porque o sangue, ele representa a vida. E como sabemos disso? Na última noite em que Jesus estava com seus discípulos, ele pegou o cálice e disse: Este, falando ali do vinho, né? Falou, este é o meu sangue. Algumas Bíblias dizem exatamente assim: este é o meu sangue que eu hei de dar em benefício de muitos. Será que ali estava o sangue de Jesus? Porque ele mencionou, este é o meu sangue? Não. Ali representava o sangue que ele derramaria, sim. Ou seja, que o sangue representava a vida que ele daria morrendo. Porque note o seguinte, até mesmo no caso de Jesus, quando ele diz que derramou o seu sangue, não quer dizer que todo o sangue que ele tinha no corpo foi embora. Não. Os pregos que ele recebeu nas mãos e nos pés, talvez faria ali uma coagulação que impediria do sangue se escorrer muito, como se fosse uma artéria, né? Um vaso mais importante, claro que aí sim perderia todo o sangue, simplesmente. Mas não foi isso. Mas o que ele deu não foi só o propriamente dizendo assim, o sangue derramado, mas a vida dele que ele deu como resgate e que foi representado pelo sangue, que por sua vez foi representado pelo vinho. Entendeu a questão? Então, uma coisa é a realidade, outra coisa é o símbolo. Deu para entender? Portanto, quando se fala a respeito de que os cristãos deveriam abster-se do sangue, será que eles não poderiam, né, usar nem para fins medicinais? Alguns dizem, mas se o médico falar que você tem que abster-se do álcool, por exemplo, bebidas alcoólicas, o que dizer se você chegar em casa e colocar na veia uma quantidade de bebidas alcoólicas? Não vai ser a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa, conforme insistem as testemunhas de Jeová. Por quê?
Porque quando Deus proíbe o uso do sangue, proíbe comer. E como ali em Atos está falando de comer o sangue, por que está falando de comer? Porque naquele tempo não havia transfusão. E quem fazia uso de comer o sangue? Aquelas pessoas as quais estava em questão a circuncisão, que eram as pessoas das nações. Eles tinham costume, sim, de comer sangue. Enquanto os judeus não tinham, porque sabiam que na lei de Moisés proibia. Então estava claro para eles. Então, mas não é a mesma coisa pôr pela veia ou pôr pela boca? Não. Porque na veia é claro que tem um efeito mais rápido, vamos dizer. Porém, no comer, o que acontece? No comer, o próprio alimento, qualquer alimento que você come, ele vai ser absorvido pelo organismo. Tem que ser metabolizado pelo organismo para depois virar sangue. Então, se você está precisando de plaquetas ou glóbulos vermelhos e tomar pela boca, não vai fazer efeito. Certo? Como muitos remédios não fazem efeito pela boca, ao contrário do que faria pela veia, ou vice-versa. Mas por que estou falando aqui na questão disso? Porque alguns entendem assim. Acho que não. Porque eu vejo o simbolismo, como que foi distorcida a ideia do sangue. A ideia do sangue é para preservar vida, correto? Não para tirar vida. Ela é a favor da santidade da vida e não contra a vida, ou deixar alguém morrer por falta de algo que poderia lhe dar mais chance, como no caso que eu ilustrei aqui do atleta, que o fato de lhe dar a medalha não quis dizer nada. Ele não perdeu o título, como ninguém perde vida por dar uma parte do seu sangue. Mas aí talvez você fale, mas a Bíblia diz realmente que o sangue representa a vida? Sim. Leia, por exemplo, aí na sua Bíblia, no capítulo 22, do segundo livro de Samuel, lá nos versículos 15 ao 17, ali conta um relato interessante. Fala que quando Davi já estava lá numa certa idade, ele disse, olha, eu estou com vontade de tomar uma água lá do poço de Belém. Poço de Belém, só que havia um problema. Os filisteus estavam ocupando aquela área. E aí, como ia fazer? Mas a Bíblia não diz se foi o próprio Davi que mandou, ou o fato deles terem escutado, porque Davi tinha 3 guerreiros. Eram os melhores guerreiros que ele tinha. E quando ele falou isto, eles já saíram, foram lá. Olha só. Talvez de noite, né? Talvez por precaução, não sabe certo, mas foram e trouxeram água. Olhem só, não foi chegar lá, pegar a água e já voltar. Não. Tiveram que ir com muita cautela para não ser notado pelos filisteus, porque os filisteus eram inimigos mortais dos israelitas. Foram até a fonte, pegaram água com cuidado, né? Talvez disfarçado ou de alguma forma, e trouxeram para Davi. Quando chegou, disseram Davi, falaram, agora Davi vai ficar contente e vai
agradecer muito por nós termos trazido a água. Mas Davi, ele caiu em si. Sabe o que ele fez? Falou? O relato diz. Diz que Davi pegou a água e derramou no chão. Algumas Bíblias até falam que ele fez uma oferenda a Deus. Mas não era água, era água. E por que ele derramou no chão? A Bíblia fala que todo o sangue deveria ser derramado no chão. Então ele derramou a água, dizendo assim: jamais eu beberei o sangue destes homens, porque aqueles homens haviam arriscado a vida, né, enfrentando perigo, quase talvez poderiam ser mortos pelos filisteus, mas conseguiram trazer a água para Davi. Aí ele jogou no chão, não como de seita, mas ele caiu em si e falou: não, a vida destes homens vale mais do que esta água. Ele derramou como oferta para Deus, e com certeza Deus ficou contente com isso. Agora veja como que as testemunhas de Jeová encaram. Eles pegam o sangue como sendo literalmente. Não. O que é mais importante? Conforme eu relatei no começo, naquela ilustração do atleta, é mais importante a medalha ou o título? Claro que é o título. Mesma coisa, o que é mais importante, o sangue ou a vida? É claro que é a vida. Então, se o próprio Jesus, ele morreu, né, derramou sangue, né, ali está um exemplo claro de que, se for preciso, perder a vida por outro, se for assim, o que tem de errado? No caso de Jesus, por exemplo. Então, houve casos, sim, de pessoas que sacrificaram suas vidas para salvar outras. Estava errado? Ah, mas ele não derramou sangue. Não, não precisa derramar o sangue para a pessoa dizer que salvou o outro com seu sangue. E tem pessoas que morrem e não derramam uma gota de sangue, né? Tem vários modos da pessoa perder a vida sem ser assim, desta maneira, derramar literalmente o sangue. Então fica aqui um alerta. Pense um pouco. Será que, assim como os adventistas que consideram o sábado, o dia de sábado como sagrado, ao invés do que ele representa? Então pense um pouco sobre esta questão. O que é mais importante? O sangue líquido, vermelho, ou a vida? Claro que a vida. Então assim podemos sim tirar essa conclusão. Agradeço por ter assistido até aqui. Espero que se inscreva no canal, dê aí os seus comentários, se concorda ou discorda. E se quiser fazer alguma crítica, não considero ofensa nenhuma vocês falarem alguma coisa de mim. Pode sim dizer, pode questionar, e eu vou ficar até contente por você ter se manifestado, ok? Então aguardo para um próximo vídeo, e até lá, o meu muito obrigado.